Amém. Podeis assentar. Nós estamos estudando o livro de Marcos, capítulo 1, versículo 7 e 8, que eu tinha parado. João estava pregando o Evangelho. João está ministrando a palavra, e ele diz, pregando, ele dizia, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias, melhor dizendo. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Jesus, lá no capítulo 7, no versículo 23, falando sobre João Batista, Jesus diz uma frase, no versículo 28. Jesus diz uma palavra que nos deixa a entender, nos deixa suspenso no ar, para que a gente possa tentar entender. Ele diz assim, eu vos digo, Lucas 7, 28, que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. O versículo anterior, versículo 26, diz assim, mas que saíste a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito, eis que envio o meu anjo diante de tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Jesus está falando de alguém que ele está dizendo, este é o maior homem nascido de mulher. Mas no final do versículo 28 ele diz, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Quem se considera um menor no reino de Deus aí? Já viu que tem alguns crentes que falam assim, eu sou o menorzinho, eu sou o menorzinho, eu só quero estar entre os tais, mas eu sou o menor. Paulo chega a dizer que ele é o maior pecador. Ele é um dos discípulos, mas ele se considera o menor dos discípulos. Jesus está dizendo, o menor no reino de Deus é maior do que João, é maior do que o último profeta, é maior do que João Batista, a qual o anjo disse que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Nós falamos na doutrina anterior que a unção de João Batista é diferente da unção de Jesus. É diferente da unção da igreja. É diferente da unção daqueles que estão entrando pelas portas no reino de Deus. Todos aqueles que aceitam, que creem no nome de Jesus, que confessam Ele como Senhor e Salvador da sua alma, entram neste reino. É um reino que entramos pela fé, entramos crendo que Ele é o Filho de Deus, crendo na mensagem do Evangelho, e a mensagem do Evangelho, ela fala de Cristo. Então, aqueles que acreditam em Jesus, como Filho de Deus, como Salvador, esse está entrando no reino de Deus. Quando João está pregando, ele está dizendo, o reino de Deus está próximo. Quando Jesus ministra, ele fala, o reino de Deus está entre vós. Porque Jesus era o próprio reino de Deus chegando na terra. O reino onde Deus comanda, onde Deus é Senhor, onde a palavra de Deus é a verdade, onde a palavra de Deus é absoluta, onde a palavra chamada de Escritura, ela tem um grande valor na vida daqueles que estão nesse reino.
A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o nosso estatuto, é a nossa constituição, é o grande tesouro que o homem pode encontrar na terra, que fala a respeito de Deus, que aponta para Cristo, que mostra Cristo na terra, que continua falando do efeito da mensagem de Cristo em todas as cartas paulinas de Pedro, de João, de Judas, as epístolas pastorais, até o Apocalipse, que aponta o futuro da igreja, que aponta o que Cristo ainda fará. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia como um todo é tudo sobre Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Este homem, que foi grande, e para compreender a grandeza dele, temos que comparar com Mateus, com Lucas, com João, que explica melhor, adentra melhor o ministério, as palavras que João Batista falou. Mas João Marcos, ele se restringe não à mensagem propriamente dita por João Batista. Enquanto lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículos 7 a 10, e Lucas 3, de 7 a 9, mais ou menos a mesma referência, apresenta a mensagem de João Batista. O enfoque de Mateus e Lucas é na qualidade da mensagem, é no que diz a mensagem de João. Já no livro de Marcos, que é um livro mais resumido, que é um livro mais dinâmico, Marcos utiliza muitas expressões que dão noção de continuidade. Parece que é logo em seguida, parece que é logo no outro minuto, que sai de uma cena e entra em outra cena. O evangelista Marcos, João Marcos, ele coloca as mensagens de uma forma dinâmica, de uma forma rápida, de uma forma sequencial, sem se importar com o tempo. Ele não é cronológico como foi Lucas, embora há comentaristas que diz que João Marcos foi um pouco detalhado na cronologia, mas eu prefiro acreditar que Lucas foi mais preciso na sua escritura. Inclusive, ele diz isso no seu livro, né? Mas por que os nascidos no reino de Deus são maiores do que João? João tinha uma unção. O Espírito Santo estava sobre ele para dar a ele uma vida. Ele foi nazireu de Deus, separado para fazer a obra de Deus desde o ventre. Então, possivelmente, João Batista é aquela figura de cabelo grande. O cabelo não podia ser tosado, como era o caso de Sansão, que perdeu a força porque foi tosado seu cabelo, porque ele era nazireu de Deus. Então, João Batista era aquela figura peculiar, homem separado por Deus, não comia qualquer coisa, não bebia nada de vinho, era um homem consciente do seu chamado, da sua separação, que ele tinha uma missão para cumprir para Deus. Mas Jesus está dizendo, qualquer um, e qualquer um, irmãos, é a igreja, é qualquer pessoa que creu em Jesus, desde o momento que Jesus começou a ministrar, que acreditou que ele era o Messias, este que recebeu Jesus no seu coração, fazem parte do reino de Deus. O João Batista não fazia parte do reino de Deus. Ele é o último Messias da velha aliança, do Antigo Testamento. Ele é aquele que conclui a preparação. Sabemos que, falei na doutrina anterior, que todo o Velho Testamento é uma preparação para a vinda de Cristo à terra, para a plenitude dos tempos.
Mas João faz parte da velha aliança. João é aquele que passa o bastão para Jesus. E Jesus agora traz o reino de Deus para a terra. O Deus conosco. Deus agora encarnou, se tornou homem e inicia o seu ministério após o batismo que João realizará daqui a alguns versículos. Amém? Então, qualquer pessoa é maior do que João, em que sentido? João, ele continua dizendo, versículo 7, enquanto os outros ficam no discurso de João, o Marcos fica na promessa. Aquele que há de vir, depois de mim, virá alguém depois de mim, que ele é maior do que eu, que ele é mais poderoso do que eu. Esse poderoso é na questão dele ser alguém com autoridade, com o selo de Deus, com o poder de Deus na terra. Alguém que recebe graça de Deus, diferente de qualquer outro que já pisou nessa terra. A Bíblia chega a dizer e afirmar que em Cristo a divindade veio corporalmente sobre ele. O que é isso? Nós vamos ver daqui a pouco. João continua dizendo, alguém mais forte do que eu, alguém mais poderoso do que eu virá. Vocês estão gostando da minha mensagem? Estão gostando do meu culto? Vai vir alguém que prega melhor, que faz melhor, que age melhor, louvado seja o nome do Senhor, do que eu. E ele ainda chega a dizer, eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Isso aqui era um dito, na verdade, isso aqui não é um dito, mas está fazendo referência a um dito judaico da época, do primeiro século, que diz o seguinte, que, está aqui anotado direitinho para mim não errar, todo serviço que um escravo executa para seu senhor, qualquer serviço que um escravo faz para o seu senhor, o discípulo deve fazer. O discípulo deve fazer como se o seu mestre fosse seu senhor e ele apenas um escravo. É um dito rabínico. Só que ele continua, exceto desatar as sandálias. João chega e diz, eu não sou digno de, abaixando-me, fazer algo que um discípulo não tem condições de fazer, não pode fazer, é vergonhoso, é humilhação demais. Diz o comentário que esta função era realizada por escravo gentil. Nem o escravo mesmo, judeu, podia fazer isso. Mas o escravo gentil, que era comprado, poderia, ele era responsável para isso, desatar as correias e lavar os pés do seu senhor ou das visitas todas que vierem à casa. João Batista se rebaixa abaixo de um escravo, se compara a um escravo gentil. Ele diz assim, eu não sou digno de fazer a coisa mais baixa, reservada para alguém que não é nem do nosso povo, porque Ele é maior, porque Ele é poderoso, está vindo alguém. Isso demonstra a humildade deste servo, demonstra o poder de Deus que transforma. Qual é a intenção de João Batista? A intenção de João Batista é
engrandecer a Cristo no seu ministério, na sua vida, na sua mensagem. Aqui ele se restringe a dizer: Ele é mais poderoso do que eu. Mas mais à frente, alguém chega para João e diz: João, aquele que esteve no batismo, a qual você disse que era o Cordeiro de Deus, esse está batizando. Ao saber disso, João Batista não fica com ciúmes. João Batista se alegra. João Batista diz assim: a noiva é do noivo, a noiva pertence ao noivo, a igreja, Israel é a noiva, o noivo é Jesus. Ao amigo do noivo, João Batista se coloca como amigo do noivo. Ao amigo do noivo, basta se alegrar com a voz do noivo, com a alegria do noivo. Eu me alegro de ver o noivo com a sua noiva. Louvado seja o nome do Senhor. Ao invés de sentir ciúmes, ele se alegra. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é este homem? 400 anos sem profeta. João aparece, o último dos profetas do Antigo Testamento, o maior homem segundo Cristo, nascido de mulher, do nascimento natural do homem, mas nada disso encheu seu coração de soberba. Quantos de nós temos enchido o nosso coração de soberba só porque a minha voz é mais bonita do que a do outro? Só porque o meu dom de tocar, de fazer algo, é melhor do que o do outro, na minha perspectiva, na minha ótica humana, carnal. Porque na ótica de Deus, nem sempre aquele que recebe o aplauso é aquele louvor que chega diante do Senhor. Nem sempre aquilo que encanta os ouvidos dos homens é aquilo que agrada aos ouvidos de Deus. Que nós possamos compreender, que nós possamos falar como o apóstolo, ou melhor, João Batista, esse profeta. Ele diz assim: esta é a minha alegria, João 3, versículo 29 a 30, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Louvado seja o nome do Senhor. Nada disso encheu o seu coração de soberba, ao contrário, o enche de humildade. O seu desejo é apenas ser útil, cumprir com o seu ministério de forma discreta e desaparecer sob a sombra do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que a minha vida seja para a glória dEle, que o meu ministério seja para a glória dEle, que tudo que eu faça nessa terra seja para a glória dEle, que o meu nome seja esquecido, mas que a minha vida glorifique o nome dEle. Alguém que mortifica os seus sentimentos, alguém que está a ponto de se colocar abaixo de zero, porque ninguém se compara ao Senhor, ninguém se compara ao Salvador. Esse grande homem de Deus sai de fininho no seu ministério, continua batizando no Jordão, Jesus batizando em outra região, no encontro de rios. Daqui a pouco João é preso, João é decapitado.
E a luz de Jesus continua brilhando, continua brilhando, continua brilhando. Ninguém é capaz de apagá-la. Quantas vezes os homens querem tomar o lugar de Deus dentro das igrejas? É uma invenção de cargo em cima de cargos. Quando você pensa que já inventaram de tudo, vem alguém e inventa um nome que é maior, é mais nobre, é mais sublime do que o de pastor. E começam a inventar nomes e nomes, e já tem alguém que se intitula Rei dos Bispos. Não basta ser bispo, ele ainda é Rei dos Bispos. Ele foi numa cerimônia na internet, ele é entronizado, envolto no pergaminho. Vem um rabino de Jerusalém para fazer a cerimônia. Ele agora é o top do top do top da galáxia. Mas João Batista, o maior homem que Jesus, faz um elogio para ele. Ele diz que ele cresça e eu diminua. Ele sai de cena, a luz dele é apagada, porque chegou o sol da justiça, o Rei dos Reis. João Batista não compete com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Me faz lembrar da cena pintada em Apocalipse, em que os 24 anciões, quando se deparam com o Cordeiro, aquele que foi morto e ressuscitou, os 24 anciões que estão na presença de Deus, que pode representar a igreja e Israel, 12 anciões representando os israelitas e 12 representando a igreja. 24 anciões, todos coroados, e eles vêm diante do Cordeiro, tiram a sua coroa e jogam aos pés dele. Por que é que nós queremos nos orgulhar? Por que é que nós queremos chamar a atenção para nós? Que o holofote nesta igreja, na mensagem, seja toda em Deus, em Jesus, no Senhor, no Salvador, naquele que pagou o preço por minha alma, por tua alma, por nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu coloquei na semana passada, o poder da mensagem de João Batista estava no fato dela ser cristocêntrica. Jesus afirmou que qualquer cristão que faz parte do reino de Deus é maior do que João. A mensagem de arrependimento apregoada por João, por meio do batismo nas águas, pode ser experimentada no exterior. Já a mensagem do reino de Deus que Jesus anunciou, ela traz a presença do Espírito Santo para dentro do coração do homem. É o tesouro que nós temos em vasos de barro, a presença do Espírito Santo, Deus em nós. Velho Testamento, Deus fala com o homem, Deus Pai. Novo Testamento, Jesus é o Deus conosco, o Deus entre os homens, o Deus que se fez carne. Agora, a promessa do Consolador, vou enviar o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito Consolador. Esse Espírito agora é Deus em nós. Não Deus falando apenas, não Deus vivendo entre os homens, mas é Deus morando no meu e no seu coração. Que alegria fazer parte do reino de Deus! Que alegria fazer parte desse novo pacto
desta nova aliança, deste novo momento que a igreja vive, a qual o Espírito Santo mora em mim. O Espírito Santo que convence o homem do pecado e da justiça. O Espírito Santo que mora em mim, mora em você. Ele tem ciúmes de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós ficamos namorando o mundo, namorando o pecado, ele se entristece, ele se afasta de nós. Mas todas as vezes que nós clamamos pelo perdão de Cristo Jesus, é esse Espírito que vem em nós, que arruma o nosso coração, que limpa o nosso coração, que orna nosso coração, que traz a vontade de Deus para dentro de nós, que limpa, que lava, que santifica, que transforma o homem numa nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Somos bem-aventurados por fazer parte da nova aliança, por meio do Evangelho se estabeleceu a paz entre Deus e o homem, obra concluída por Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Só Deus, Deus poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Ele continua, João Batista, eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. É com poder. Esse poderoso também tem a ver com a parábola, que fala que o valente só é amarrado por alguém mais valente. Esse poderoso que amarra valente, que é Satanás, é Jesus. Ele amarra, ele expulsa, ele, no nome dele, nós que cremos nele, podemos expulsar os demônios, mencionando este nome, mencionando este Cristo, este mais poderoso do que João Batista. É esse. Eu vou batizar vocês com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. O batismo nas águas apenas era simbólico e provisório, mais permanente e provisório, de uma realidade, né, mais permanente e mais poderosa que havia de vir. Esta é uma declaração extraordinária, pois no Velho Testamento a concessão do Espírito Santo era reservada a Deus. Agora, João Marcos apresenta no seu Evangelho que a concessão do Espírito Santo é de Jesus, do Deus conosco. E antes de partir ele disse, eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar o Consolador. É esse Espírito Santo que está habitando no seu coração, no nosso coração, na vida daqueles que mudam de vida, mudam de comportamento. O Espírito Santo habita na vida de alguém, ele molda essa pessoa fica parecida com Cristo. Se eu e você não parecemos com Cristo, alguma coisa está errada. Se nós não temos misericórdia, se nós não amamos como Cristo ama, alguma coisa está errada. Precisamos nos aproximar de Cristo, ler a sua palavra, nos identificarmos com Ele, para que possamos crescer. Louvado seja o nome do Senhor. Apenas Deus derramava o seu Espírito sobre os profetas, sobre os reis, sobre os sacerdotes. Mas agora vem um, Jesus, o Cristo, ao qual eu amo, a qual eu adoro nesta noite.
Ele vem e traz a presença do Espírito Santo para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. O poder do batismo messiânico suplantará o batismo nas águas. A experiência de ser batizado nas águas simboliza a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. O batismo físico nas águas está no lugar da circuncisão para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nada se compara ao revestimento de poder, ao batismo no Espírito Santo. Aqueles que ainda não são batizados devem ansiar por isso, devem buscar isso, devem consagrar, fazer jejum, clamar a Deus, procurar viver uma vida santa para alcançar esse batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo identifica o poder espiritual de Jesus com Deus. E era para evitar que as pessoas achassem que ele tinha poder demoníaco e não levantasse mau testemunho como fizeram alguns, dizendo que ele expulsava demônio pelo poder de Beelzebul. Isso é blasfêmia, né? Blasfêmia contra Cristo, e se foi contra o Espírito, não tem perdão. Versículo 9. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no rio Jordão. Eu escrevi hoje e coloquei nas nossas redes sociais aí, né? Os 4 evangelhos são como lentes para enxergar a verdadeira história de Jesus. Funcionam como foco, que com nitidez demonstra o propósito de Deus para a humanidade. E, ao mesmo tempo, as diferenças desse evangelho se fundem e se transformam num único e glorioso evangelho. Temos que ler os evangelhos como se fosse um. Vai lendo o primeiro capítulo e vai, à medida que a história vai se avançando, você vai entrando. Começa com o primeiro capítulo de João, depois você vai para Mateus e lê Mateus, começa a ler Mateus, depois começa a ler o próprio Lucas e vai juntando, até chegar para ler Marcos, o primeiro capítulo de Marcos. Amém? Os primeiros capítulos. Para Mateus e Lucas, 3, 4 capítulos para falar o que o Marcos está falando num só capítulo. O Evangelho contém a história do homem mais importante da humanidade, a filiação e afirma, né, a filiação de Jesus como Filho de Deus. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, o enfoque deles é a humanidade de Jesus. Mateus e Lucas se prendem na genealogia, apresentando ele como rei e filho do homem, respectivamente, né? E o Marcos, o enfoque dele está na unção recebida lá no Jordão, na hora do batismo, quando o Espírito Santo desce, como disse o texto que nós lemos aqui em Lucas, a qual o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Louvado seja o nome do Senhor. O cenário que ele está pintando aí na mente dos leitores são as águas do Jordão, onde Deus declara que Jesus é seu filho amado. Já João se preocupa ou identifica a divindade de Cristo, pois a própria cronologia é insuficiente para contê-lo.
João vai além. João vai iniciar o seu texto na eternidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não se restringe à temporalidade. É pré-existente. Jesus é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu não posso escolher um evangelho. Eu tenho que acolher os 4 evangelhos e entender que eles é apenas um. São lentes a qual eu vejo algumas características. Algo está sendo destacado em cada livro, mas o propósito é o mesmo. É o propósito de Deus para a humanidade. Os 4 evangelhos. Leiam esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Esse batismo, ele inaugura o ministério de Jesus. Jesus foi batizado. Se a gente for ler os outros evangelhos, Jesus chega para ser batizado, João declara: este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João faz uma declaração. Marcos não se preocupa com essa declaração. Marcos se preocupa com a essência que é a presença do Espírito Santo. E logo que saiu da água, viu os céus abertos. Esta é a primeira declaração. Esta versão utiliza a palavra abertos, assim como Mateus e Lucas utilizam a palavra aberto. Porém, no original, a palavra no original para abertos no livro de Marcos, ela poderia ser melhor traduzida se fosse traduzida para rasgar. Os céus se rasgam. É a mesma analogia, ou, melhor dizendo, é o mesmo contexto que está lá em Lucas. Em Lucas não, em Isaías 64, versículo 1, que diz assim: ah, se rompesse os céus e descessem. No dia do batismo, os céus se rompem, os céus se rasgam, os céus são abertos para algo sobrenatural. Todas as vezes que vai acontecer uma demonstração que o comentarista chama de cataclísmica, como é o caso da abertura do Mar Vermelho, lá em Êxodo 14, versículo 21, no final do versículo diz: as águas se partiram, as águas se dividiram. É a mesma palavra no original. Marcos tem uma intenção que vai além da leitura simples. Se lermos apenas uma leitura por cima, não vamos entender, mas quando estudamos um pouco mais, temos uma revelação do que Marcos está dizendo. Havia alguns escritos, na época, foram escritos no ano 250 antes de Cristo, antes de acontecer isso. E esses escritos, tem uns escritos de Levi, tem uns escritos de Judá, que eles são uns escritos que contêm que viria alguém, que o céu seria rasgado e que haveria a plenitude de Deus, desceria sobre o enviado de Deus. Havia já esta profecia. Eu não vou dizer, eu disse profecia, né? Mas não é um texto reconhecido como canônico. A canocidade, o cano do Velho Testamento foi fechado em Malaquias.
Mas há alguns escritos que dá para entender o que aconteceu durante os 400 anos de silêncio, o período interbíblico. Esse texto foi escrito no período interbíblico. Mas nós temos Isaías. Nós temos Isaías 48, versículo 21, que diz: Moisés bateu na rocha, a rocha fendeu. Saiu água da rocha. Nós temos Zacarias 14, versículo 4, falando do dia do Senhor que viria. E ele diz, apontando para o futuro, para o dia do Armagedon, onde Jesus vai descer sobre o Monte das Oliveiras, e os Montes das Oliveiras vão partir. Esse rasgar da montanha, esse partir da pedra, é a mesma palavra que Marcos está utilizando. O que Marcos quer dizer com isso? É simplesmente um sinônimo de abrir? Não. Marcos está dizendo muito além, penso eu. E eu fico escrevendo um monte de coisa, algumas coisas eu publico, outras não. Marcos se utiliza da linguagem rabínica escatológica. E por meio dela diz mais do que aparenta numa leitura singela do texto. Um pouco mais de estudo, de aprofundar no texto, a nossa visão se abre. Para mim, para o pastor Edson, né? A intenção de Marcos é demonstrar a intervenção de Deus na história da humanidade. Deus está presente, capacitando e operando o impossível. A ação de Deus é sempre atuante na vida daqueles que confiam no seu poder. Você crê no poder de Deus? Deus vai agir na tua vida. Você tem orado por algo que você acha impossível? O poder de Deus pode fazer. Deus intervém na vida, Deus atua na vida daqueles que são tementes a Ele. A nossa vida não é jogada ao léu. A nossa vida tem um Espírito que dirige. Às vezes nós recorremos aos recursos humanos. Quando a nossa força está limitada, a gente não consegue resolver. Nós passamos o problema para um especialista humano. Mas eu te convido nesta noite a chamar o especialista que fez o homem do pó da terra. Aquele que conhece o homem por dentro e por fora, antes da humanidade, durante a humanidade e o futuro da humanidade. Para ele que é o passado, o presente e o futuro são a mesma coisa. Está no mesmo pedaço de papel, está na mesma linha do seu livro da vida. Recandarabachou, reberiandaramás. Ele quer chegar com algo grande para a tua vida nesta noite, com algo que vai mudar a tua alma, com algo que vai mudar a tua vida, com algo que vai mudar o teu pensamento. Os teus desejos precisam ser transformados por este poder do Evangelho, por esse Cristo vivo. Louvado seja o nome do Senhor. O sacerdote e o rei recebiam uma unção sobre a sua cabeça. À noite, ou no dia, melhor dizendo, era próximo do meio-dia, né? Em que Davi foi ungido rei. Diz a palavra que Eliseu leva um chifre de carneiro cheio de azeite, da unção do rei, que não podia ser copiada e dada para qualquer pessoa. Só o sacerdote podia receber essa unção. Só o rei podia receber essa unção. Era unção de azeite, mas com especiarias. Está escrito lá no Velho Testamento. E ele coloca sobre a cabeça de Davi e unge Davi. O próprio Arão é ungido com este óleo, o primeiro sacerdote. E todos os sacerdotes após dele foi ungido com este mesmo óleo.
Este óleo, este azeite, simbolizava algo que se concretiza no momento em que Jesus sai de dentro das águas, em que o Espírito Santo de Deus, em forma corpórea, como uma pomba, desce sobre a vida de Jesus, enchendo, capacitando, preenchendo. Louvado seja o nome do Senhor. O azeite é um tipo que representa a unção do Espírito Santo. No batismo, a visão de João Batista mostra a unção de Jesus, não como símbolo, mas como verdadeiro. O próprio Espírito de Deus unge Jesus, se derramando, enchendo, capacitando para desenvolver sua tríplice função de Messias, sacerdote e rei. Este é Jesus. Marcos se preocupa com isso. Ele despreza a genealogia, muitas coisas, mas ele enfatiza o momento da unção do Rei dos Reis, do sumo sacerdote, do profeta, da boca de Deus na terra, daquele que viveu, daquele que estava com Deus no passado, no princípio, na pré-existência, aquele que criou todas as coisas com o seu poder, agora como homem, limitado na nossa humanidade, na nossa carnalidade, mas agora cheio da plenitude de Deus. O Espírito vem morar no seu coração. A igreja deveria viver triunfante a cada dia. A igreja não era para andar de cabeça baixa. A igreja não era para estar andando, olhando para o umbigo, olhando para o dedão do pé. A igreja deveria estar olhando para cima, para o alto, para Deus, para a cidade celestial, para a glória de Deus, para aquilo que nos espera. Quantas pessoas sendo enganadas, quantos crentes sendo enganados, porque não leem Bíblia, não leem o Evangelho. Quantas pessoas que o pecado tem encarnado nele, tem o tornado escravo, tem o subjugado, porque não leem a Bíblia, porque preferem satisfazer a sua carne, os seus desejos, do que agradar a Deus. Recandarabachovas, remandaramachaias. Jesus diz em Lucas capítulo 14, no versículo 17, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele enviou para proclamar a liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E no versículo 21, Jesus disse: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Eu sou este ungido, eu sou aquele que recebeu poder de Deus, vindo pela presença do Espírito Santo, descendo sobre mim nas águas do Jordão. Irmãos, é glorioso demais servir a um Deus poderoso. Não é um homem comum, não é qualquer um. Ele é a primícia, Ele é a primícia, Ele é a primícia daquele que andou na terra com Deus dentro dele. Mas Ele é Deus, mas Ele se anulou. Ele se esvaziou do seu poder
mas foi preenchido pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome desse Deus poderoso. E logo que saiu da água, viu os céus abertos. O céu se rasgou. Algo sobrenatural aconteceu. E o que foi? O Espírito que, como pomba, descia sobre ele. Essas três coisas que acontecem, irmãos, são essas coisas que estavam escritas naqueles escritos e eram escatológicos para os rabinos. Mas os doutores da lei, os que vinham perguntar para saber quem era Cristo, quem era João, não estavam atentos. Estavam na legalidade da letra, mas não perceberam que ele estava cumprindo esses sinais. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em que me comprazo. Louvado seja o nome do Senhor. São três coisas. Os céus se rasgam, o Espírito Santo desce sobre Jesus e a confirmação da filiação de Jesus como Filho de Deus. Vamos descer para a próxima, que é a tentação de Jesus. Acho que eu não vou conseguir falar, né? Nosso tempo, vou ficar só no batismo. Nosso tempo está encerrando. Versículo 12 e 13 fala que o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Marcos utiliza 2 versículos para falar da tentação de Jesus. Mateus utiliza 11, Lucas de 13 a 14 versículos. João simplesmente omite esse dado. João não fala de tentação, porque para João Jesus é Deus. Então ele não preocupa com essa humanidade, com esse lado ao qual Jesus esteve ali no deserto. Vamos convidar a equipe de louvor? Vem, equipe de louvor. Louvar ao Senhor. Eu tenho 4 minutos para encerrar o culto. Vamos nos ater ao relógio. Por enquanto eu sou o pastor, quem sabe quinta-feira que vem eu estarei aqui. Se Deus me der saúde e eu permanecer na igreja, estarei aqui. Se não, Deus é quem cuida, Deus é que dirige a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Espírito possa estar em nós. O livro de Marcos é muito resumido. Ele vai direto ao ponto. Se utiliza de expressões que dão movimento à sua narrativa, né? Eu falei de cor, né? Como se tudo estivesse conectado à história e ocorresse imediatamente, uma após a outra, logo em sequência. Este é João, aquele que escreve de uma maneira diferente para que a gente possa entender. Vamos louvar? Louvemos ao Senhor neste momento.